Bom, vou falar do Palmeiras, como você disse aqui, dia chuvoso, aqui realmente fazendo frio, 14 graus, mas o Palmeiras fechando a preparação nesse momento para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, é o último treino antes desse jogo. O time vem de um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, são 3 derrotas nas últimas 4 rodadas, no último jogo contra o Vitória. A gente vai lembrar, o técnico Abel Ferreira poupou alguns titulares, mas não preservou críticas à postura de alguns jogadores nessa derrota para o Vitória. Um jogo que o Palmeiras perdeu em casa depois de 20 jogos no Allianz Parque. Foi a 3ª derrota do Palmeiras como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira não gostou da postura do time. Nesse jogo contra o Vitória, o Palmeiras perdeu um jogador importante para o jogo contra o Flamengo, porque o Estevão voltou a torcer o tornozelo, ele tinha torcido esse tornozelo e o joelho na partida contra o Botafogo, ficou fora de 2 partidas, voltou para pegar ritmo nessa partida contra o Vitória, mas acabou sentindo a lesão e está fora, pelo menos, dos 2 próximos jogos do Palmeiras. Quem sabe retorne no jogo da volta no Allianz Parque contra o Flamengo, mas como ele ficou fora um tempo curto na primeira lesão, é possível agora que ele fique mais tempo fora da equipe, tem uma recuperação mais demorada e aí, preservado também pelo Palmeiras, pensando aí na sequência da temporada. Depois tem oitavas de final de Libertadores, jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras pode perder o Estevão por mais tempo. Incrível como depois da saída do Endrick, o Estevão já é um dos principais jogadores do ataque palmeirense. A boa notícia para o técnico Abel Ferreira é que 2 jogadores estão fazendo a transição, o Murilo e o Mike, 2 jogadores que estavam machucados, o Murilo com dores no tornozelo e o Mike com dores musculares. Os 2 já iniciaram essa transição, esse treinamento no campo e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Então, em relação ao último jogo, a baixa realmente é o Estevão. O Palmeiras tenta quebrar um jejum no Maracanã, porque a última vitória no maior do mundo foi na final da Libertadores de 2021 contra o Santos, e contra o Flamengo o Palmeiras não vence no Maracanã desde 2016. O Abel Ferreira ainda não conseguiu uma vitória. Então, nesse período de 2016 até aqui, 7 jogos entre Flamengo e Palmeiras, com 4 vitórias do Flamengo e 3 empates. O Palmeiras tenta voltar com um bom resultado nesse momento de instabilidade. Mas os palmeirenses, Bruno, confiam no plano de Abel Ferreira. Vamos ver. Será que faz parte do plano, né, Mari? Pelo menos a gente sabe que o Abel nessas horas, né, pro palmeirense ele se apoia nisso, porque ele sabe que nessas horas, às vezes o Abel consegue mobilizar a equipe e em um mata-mata a equipe ser muito competitiva. Sim, e assim, a última partida e a última entrevista do Abel, ela deixou alguns recados, né? Primeiro, quando ele fala sobre os jogadores que tiveram a oportunidade, ele meio que cobra uma postura, né, desses jogadores, um comprometimento de entrar ligado em toda a partida, independentemente do adversário, e era o Vitória. E quando ele fala também sobre o aproveitamento de finalizações do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele lidera o Brasileirão como o time que mais finaliza, mas ele cai para penúltimo em aproveitamento. Então, assim, o volume de jogo, o resultado vai ser como? Vai ser o 0-0? O Palmeiras, ele vai enfrentar um time muito forte, né? O Cícero trouxe pra gente o momento do Pedro. Então, lá na frente, precisa se pagar, porque é um time muito forte, mas agora precisa começar a fazer os gols. Esse é um problema que, principalmente graças ao Pedro, o Flamengo não tem, Mar. Ele faz gol, ele tá num momento espetacular, muito legal os números que o Cícero levantou, né? Ele já tem praticamente agora os números do ano passado e já foi um ano muito bom. Se aqui fosse um programa de economia, né, a gente ia falar que o Flamengo está em alta, viés de alta e com tendência de crescimento. Nesse momento, com o elenco que tem, com a administração que tem, e a administração diária, né, de vestiário, que é o Tite, esse é um momento de alta e de acreditar. A questão toda essa é uma competição diferente, é Copa do Brasil. São 2 jogos, o Palmeiras pode passar até sem fazer gol. 0-0, 0-0 e passa nos pênaltis. E aí você precisa ter uma estratégia muito boa para, aí eu estou falando como se fosse pro lado do Palmeiras, para suportar uma pressão de um momento que não é legal, de jogar fora de casa contra alguém que é o Flamengo, que é o seu grande adversário nos últimos 10 anos, e ainda fora de casa. Assim, entendendo que você precisa... jogos super difíceis do intervalo. Sim, também. Ainda tem isso, né? A tabela dos dois o calendário não clássico, para, pelo contrário, né? E daqui a pouco tem Libertadores também. E passando por instabilidade no elenco e passando
pela ausência de um jogador tão importante como é o Estevão. Só que alguém já disse, não sei se foi o Vinícius, o Abel é muito bom nesse tipo de negociação com o elenco. É um grandíssimo jogo. Porque, aí volta pro Flamengo, porque se o Abel é muito bom nesse tipo de coisa, gente, do outro lado tá o Tite. Que também sabe o que está fazendo, que também tem muito boa gestão. Espetáculo. Eu fico muito curiosa, só para pontuar que é mata-mata e de volta com possibilidade de pênaltis, né? E o Tite bancou o Matheus agora, né, no gol. E vai ser goleiro de Copa, né? Isso, então tô curiosa para saber se realmente isso se confirma. Aí não é o Rossi, né, o pegador de pênaltis, se ele mantém o Matheus. Mas depois do que ele falou, acho que não tem como voltar atrás. Então é isso, exatamente. Imagino que não. Quero ver se isso segue um curso natural do que não é nossa cultura, né? Mas fora do Brasil é comum, né? A gente fala várias vezes nos torneios que a gente mostra aqui, nas Copas, né? Na Espanha, Copa do Rei, nas competições da Inglaterra, do goleiro reserva ser o goleiro das Copas. Por quê? Porque se o titular machuca, tem que jogar de vez em quando, né? E o que é curioso é que depois do confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na fase anterior, o Abel escalou o Marcelo Lomba. E ele deu a entender que o Lomba seria o goleiro das Copas. Não sei se ele vai manter, aparentemente não, porque ele já escalou o Lomba contra o Vitória, né? Então, talvez. Mas também o Matheus jogou, né? No final de semana. É verdade. Salve, salve, galera do Gol de Ouro. Hoje vamos falar de um jogão que promete muito. Palmeiras e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E já adianta, a expectativa é alta. O Palmeiras vem embalado nessa temporada. Teve esses deslizes nesses últimos 3 jogos, mas com um elenco sólido, cheio de jogadores experientes e um técnico que conhece o time como ninguém. Abel Ferreira. O Verdão tá jogando o fino da bola. A defesa está bem postada, o meio-campo criativo e o ataque letal. Dudu, Rony, Felipe Anderson, entre outros, tem sido uma dor de cabeça para qualquer defesa. E a fase do goleiro Everton é espetacular, garantindo segurança lá atrás. Do outro lado, o Flamengo, apesar de ter um elenco recheado de estrelas como Gabigol, Rascaeta e Pedro, entre outros, não tem mostrado aquela regularidade que se espera como se fosse o Palmeiras. O time vem de altos e baixos no Brasileirão. Assumiu agora, na última rodada, a liderança, mas também teve um perrengue parecido com o do Palmeiras nos últimos 4 jogos passados, né? E essas vitórias do Flamengo foi meio nebulosa, apesar de alguns lances feio, meio duvidoso. Mas o Flamengo assumiu agora a liderança pela deslize do Palmeiras nos últimos 3 jogos. E parece que ainda não encontrou a formação ideal, o Flamengo. A defesa rubro-negra tem sofrido com falhas individuais e falta de entrosamento. Agora, um ponto que pode fazer a diferença, o Estevão. A ausência do jovem talento no Palmeiras pode ser sentida. O Estevão tem sido um dos pilares do meio-campo e ataque do Palmeiras. Com sua visão de jogo e habilidade de distribuição, sem ele, o Verdão perde um pouco daquele toque de classe, criatividade no setor. E aí que Abel Ferreira vai ter que mostrar toda a sua habilidade para ajustar o time e não deixar essa lacuna prejudicar a equipe. A vantagem do Palmeiras, no entanto, está na consistência e na força coletiva. Mesmo sem Estevão, o time tem mostrado que pode superar as adversidades. Apesar que vai fazer muita falta o Estevão nesse primeiro jogo do Palmeiras. Possivelmente ele vai jogar o segundo jogo de volta, que é no Allianz Parque. O Verdão tem um banco de reservas fortes e jogadores versáteis que podem suprir essa ausência. Além disso, jogar em casa, na final, com a torcida empurrando, é sempre um triunfo. Mas aqui no Gol de Ouro, acreditamos que o Palmeiras tem tudo para sair vencedor desse confronto. A regularidade, o comando do técnico Abel Ferreira e a força do elenco, mesmo com desfalques e com o deslize dos últimos 3 jogos, colocam o Verdão como favorito, no meu ponto de vista. E vocês, o que acham? Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises e palpites do nosso futebol. Até a próxima, pessoal. E vamos torcer para que seja um grande espetáculo do futebol. Obrigado, galera. Valeu!